Então nós vamos começar a aula de hoje. O tema dessa aula será verbos que nós usamos para referente à posição dos objetos, tá? Então aqui eu tenho o número 1, por quê? Porque nessa aula nós vamos estar cobrindo os verbos, no entanto existem preposições que são muito importantes também para descrever a posição de objeto, mas nós não vamos cobrir nessa aula. Então, o que é exatamente esses verbos? Então, por exemplo, no português nós não temos frases assim, o livro está em cima da mesa, a chave está dentro da bolsa. Então, é isso que a gente vai estar aprendendo a fazer hoje. E no holandês, gente, é muito importante que a gente aprenda alguns verbos para isso, tá? Então, vamos ver quais são esses verbos. Liggen, zitten, staan, hangen. Liggen significa deitado. Zitten significa dentro de algo. Staan significa em pé. Hangen significa pendurado, tá? Então vamos mais adiante para ver como é que isso funciona realmente. Então, por exemplo, no português a gente tem a frase assim: o livro está em cima da mesa, tá? Quando a gente faz essa frase no português a gente usa o verbo ser, tá? Então para nós é facinho, ou o verbo ser está no singular, que aqui ele está conjugado, ou ele está no plural, se fosse os livros estão em cima da mesa. Então já seria o verbo ser ou conjugado no singular ou no plural, tá? Para nós, gente, não é importante se o livro está deitado ou se o livro está em pé. No entanto, no holandês, quando você faz esse tipo de frase, você também tem que descrever a posição do objeto, então se ele está deitado ou se ele está em pé, o que fica na verdade um pouco mais difícil, né, para nós lembrarmos, mas vamos ver como é que funciona na frase que fica um pouco mais claro. Por exemplo, então primeira frase, het boek staat op tafel. Então het boek a gente já conhece, staat é o verbo que a gente está aprendendo hoje, que é o verbo staan, tá? Esse verbo, gente, significa em pé. Então, sei que eu estou falando do livro que ele está em pé em cima da mesa, tá? Que é op tafel, é a preposição junto com, tá vendo? Com o substantivo, op tafel, tá? Então, o que é importante vocês saberem aqui? Se alguém perguntar assim para você, waar is het boek? Então, onde está o livro? Het boek staat op tafel. Aqui eu estou falando que o livro está em cima da mesa, só que ao mesmo tempo eu estou descrevendo a posição dele, que ele está em pé em cima da mesa. Para isso eu usei o verbo staan, conjugado, porque aqui é singular, het boek, conjugado no singular, certo? Se eu usasse os livros, seria staan, porque seria conjugado de acordo com o substantivo que também está no plural, tá bom? Então, vamos ver aqui um pouco mais para frente, como é que continuando aqui, ó. Het boek ligt op tafel. Então, aqui, gente, a única coisa que eu mudei foi o verbo, que agora usei liggen. Aqui, ó, liggen. Esse verbo, quando eu estou descrevendo a posição do objeto, ele pode estar ou conjugado no singular ou no plural. Então, depende, logicamente, se o substantivo é singular ou plural. No caso, eu estou usando no singular, het boek. Então, aqui, ligt, então o verbo conjugado no singular, op tafel. Então, aqui, o objeto onde o livro está em cima, né? Então, o que é importante saber, gente? Aqui, o verbo descreveu a posição em pé, no caso, o livro está em pé em cima da mesa, e aqui, o verbo está descrevendo que o livro está deitado em cima da mesa, tá certo? Então vamos ver aqui, ó. Se você quiser dizer onde as coisas estão, a posição do objeto é importante. Se você usar o verbo ser, como por exemplo, o livro está em cima da mesa, não está inteiramente correto. Het boek is op tafel. Então, se eu usar aqui, então o que eu disse aqui, gente? Que se eu usar o verbo ser, tá? Que nem a gente usaria no português, ele não está inteiramente correto. Então, na verdade, você até pode falar isso e as pessoas vão até te entender, mas não é assim que é usado no holandês. No holandês, você usaria ou o verbo staan ou liggen, tá? Um desses dois verbos dependendo da posição do objeto. Então, aqui eu tenho mais um exemplo para você, ó. O papel está em cima da mesa.
tá? Nesse caso, gente, a posição do papel é meia clara para nós, logicamente é uma posição deitada, tá? Então, o verbo que nós usamos para esse caso é liggen. Então, vamos ver como é que fica aqui, ó. Primeiro, het papier, tá? Que a gente não conhecia essa palavra, que significa o papel, tá? E ele tem o artigo het. No singular, vamos ver como é que fica essa frase. Het papier ligt op tafel, tá? Então, vocês podem ver aí que o verbo liggen, ele está conjugado no singular, tá vendo aqui? Então, existem duas possibilidades do verbo aí. Ou ele pode estar no singular ou no plural, que até eu pus aqui para vocês, ó. Ligt ou liggen, vai ser dependendo do substantivo. Se for no plural, vai ser liggen, porque tem que estar no plural o verbo. E se o substantivo estiver no singular, o verbo vai ter que ser ligt, porque também tem que estar conjugado no singular, tá? Então, vamos ver aqui como é que é se eu quisesse essa frase aqui no plural. De papieren liggen op tafel. Então, a gente já sabe, lembra? Toda palavra que estiver no plural, o de, que é o artigo da palavra, tá? Liggen, o verbo está conjugado já de acordo com o substantivo do plural, e op tafel, que é a preposição op, em cima da mesa, tá? Em cima da mesa. Mais um exemplo aqui para você. O sofá está na sala. De bank é o sofá. De woonkamer, a sala. Então, essas duas palavras aqui são novas pra gente, gente. Agora, eu sei que o sofá, porque ele tem uma perninha, tá vendo? Então, eu já sei que é staan, tá? O verbo que vou levar vai ser esse aqui. Então, não vai ser liggen mais, não vai ser deitado, vai ser estão. Então, tudo que tiver uma perna, tá vendo? Uma perna ou rodinha, com certeza é staan, tá? Então, nem sempre, gente, vai ser claro para você se vai ser staan of liggen, tá? Ou liggen. Mas tem alguns objetos que é claro, que, por exemplo, objetos que tem perna, né? Que para nós é perna, para eles é poten, que eles falam. Então, perna ou pezinho. Ou objetos que, por exemplo, está numa posição vertical que você pode derrubar. Então, esse objeto, com certeza, seria o verbo staan, tá? Então, vamos ver aqui, ó. A frase, a frase. De bank staat in de woonkamer. So, de bank staat in de woonkamer, tá? Então, o verbo staan conjugado no singular, tá? Mais um exemplo para ver se fica mais claro, ó. A cadeira está na cozinha. De stoel, a cadeira. Cozinha, a cozinha significa de keuken, tá? No holandês, de keuken. Singular essa frase. De stoel staat in de keuken, tá? Então, aqui, o que vocês precisam saber? Que o verbo está conjugado de acordo com o singular, tá? Que é stoel. E lembrando, porque a cadeira, ela tem perna, tá vendo? Por isso que eu usei o verbo staan e não o verbo liggen. Vamos tentar passar para o plural isso aqui, que a gente já conhece o plural. Então, de stoelen, o que eu fiz aqui? Eu adicionei o en, né? Que é a regra do plural. Staan in de keuken. E o verbo, logicamente, acompanha o substantivo do plural, então o verbo no plural. Então, aqui, gente, eu tenho mais um exemplo para vocês, tá? Então, aqui, ó. As chaves estão na bolsa, tá? Aqui, gente, eu vou usar um novo verbo, que vai ser o verbo zitten, tá? Então, por quê? Porque quando eu falo assim, as chaves estão na bolsa, eu tô dizendo que tem um objeto, que é a chave, que tá dentro de um outro objeto, que é a bolsa, tá? Então, no holandês, a gente precisa especificar isso através do verbo que a gente vai usar, que seria zitten. Então, vamos ver aqui, ó, a frase. De sleutels é as chaves, tá? De tas, a bolsa. Então, de sleutels zitten in de tas. Então, as chaves, que é um substantivo no plural, zitten, aí o verbo zitten, né, conjugado já no plural, dentro da bolsa, in de tas, tá? De sleutels zitten in de tas.
Então, lembrando, é importante especificar se o objeto ele está deitado, se ele está em pé ou se ele está dentro de um outro objeto. Quando ele está dentro de um outro objeto, o verbo é zitten, tá? Mais um exemplo com o verbo zitten aqui. Então, a regra, usa-se o verbo zitten para algo que está dentro de algo. Então, vamos ver aqui, ó. O menino está dentro da caixa. A gente já conhece até todas as palavras aqui. Ah, não, a gente não conhece a palavra caixa. Então, aqui, ó. De Jungen, o menino. De dos, a caixa, tá? De dos. De Jungen zit in de dos. Então, de Jungen, eu sei que é um substantivo que está no singular, tá? Porque senão seria de Jongens. Então, aqui ele está no singular. Zit é o verbo conjugado, tá? No singular. In de dos, dentro da caixa, tá? Então, aqui, ó, aqui tá até a foto, tá bem claro, ó. Então, seria a pessoa que está dentro da caixa ou um objeto dentro da caixa. O importante é especificar que através do verbo zitten você está dizendo que tem um objeto ou algo dentro de algo, tá? Então, agora, gente, nós vamos ver alguns exemplos e exercícios. Vamos ver como é que funciona isso se a gente realmente está aprendendo, tá? Então, primeiro aqui, ó. Os meus livros, né? Não os meus livros. Meus livros estão na minha bolsa. Então, como é que eu faria essa frase, então? Então, vamos ver. Eu vou até fazer a primeira com a caneta para a gente poder pensar junto, tá? Meus, como é que a gente faz meus? Mine. Tá? A gente já aprendeu, lembra dos verbos possessivos? Boeken, lembra? Livros, o plural de livros é boeken, tá? Estão na minha bolsa. Então, o que eu sei aqui, gente? Estão é o verbo ser, que é para nós, a gente não pode usar esse verbo, a gente precisa então ver que é um objeto que está dentro de outro objeto. Então, a gente já sabe que a gente acabou de aprender que é o verbo zitten. Tá? Eu vou mostrar já para vocês escritos propriamente aqui, tá, gente? É que eu tô tentando fazer junto com vocês. Zitten, agora, na minha bolsa. Então, dentro, né, que a gente aprendeu a preposição in, minha, mais uma vez a palavra mine, tá? Bolsa, que é a palavra tas. Tá? Então, mein Boeken zitten in mein Tas. Prestando atenção aqui, ó, verbo, ele está conjugado no plural, porque o substantivo está no plural. Vamos ver se é isso mesmo? Deixa eu apagar então aqui, para não ficar essa bagunça. Eu apago aqui, ó, mein Boeken zitten in mein Tas, tá? Primeiro exercício. Segundo exercício. A caneta está em cima da mesa. Então, a caneta, a gente já aprendeu, tá? Mas eu vou pôr aqui, então, para vocês, é de pen, tá? Está em cima da mesa. Então, como é que a gente vai fazer isso daí? Se a caneta, então, o que você acha? Que ela deve estar em pé ou ela deve estar deitada? Provavelmente deitada, né? Então, a gente vai usar o verbo liggen, tá? Então, como está no singular, eu sei que tenho que ter o verbo no singular. Ligt, em cima da mesa. Então, op, que é a preposição de em cima, da mesa, tafel. Tá? De pen ligt op tafel. Vamos confirmar para ver se é isso mesmo. Pagando a baguncinha aqui. Aqui, ó, de pen ligt op tafel. Mais um exercício. A menina está dentro da caixa. Então, gente, como eu acredito que você já sabe fazer essa frase, você dá uma pausa e tenta fazer antes de eu fazer, tá? Aí agora a gente vai fazer junto. Então, a menina het meisje, tá? Que eu já sei que essa palavra meisje é menina. Está dentro da caixa. Então, lembra, é uma pessoa, nesse caso, mas dentro de alguma coisa. Então, eu sei que a preposição vai ser zit, tá? Quase que eu falei zitten, mas não é
O verbo é zitten, mas ele tem que estar conjugado conforme o meu substantivo, que está no singular, então verbo no singular. Het meisje zit, preposição de dentro, in, de, dos, tá? A palavra dos a gente acabou de aprender. Então, vamos apagar a baguncinha aqui e vamos ver se é isso mesmo a resposta. Het meisje zit in de dos, tá? Quarto exercício, a cadeira está na cozinha. Então, vamos lá, a gente acabou de aprender a palavra, a cadeira é de stoel, tá? Está na cozinha. Lembrando, stoel é uma palavra que está no singular. A cadeira tem perna, não tem? Então, eu vou ter que usar o verbo staan, conjugado no singular, que vai ficar staat. Na cozinha, in de keuken. Tá? Vamos ver se é isso mesmo. De stoel staat in de keuken. E agora mais um exercício. Seu telefone está em cima da mesa e dentro de sua bolsa. Então, esse já é um pouco mais complicado, tá? Então, se você quiser tentar fazer, você dá uma pausa e tenta fazer. E agora a gente vai fazer junto, ó. Seu telefone e telefone, tá? Então, seu telefone, mas como é que eu tô usando o ie aqui? Você não falou que o ie, Priscila, significa você? Só que o ie, lembra, ele tem várias funções numa frase, tá? Eu estou usando ele aqui como pronome possessivo. Eu poderia também ter usado a palavra jou, tá? Jou também significa seu, tá? Então, no caso, eu estou usando o ie, mas tanto um como o outro é bem usado, tá, gente? Então, vou apagar aqui, ó. Ie telefone. Então, aqui, está em cima da mesa. Então, telefone, gente, se eu tô falando, provavelmente é o telefone celular e ele está numa posição deitada em cima da mesa. Então, eu sei que é ligt op tafel, tá? Então, usei a preposição de em cima, o verbo no singular, conjugado de acordo com o substantivo. E o que mais? E dentro da sua bolsa. Dentro, então tá, então ele está dentro da bolsa, então vou ter que ver aqui que ele está agora dentro de um objeto, então vou ter que usar o verbo zit, zit in je tas, tá? Então aqui ó, o telefone, ele está deitado em cima da mesa e está dentro, tá, da sua bolsa. Aqui o ie, novamente, eu estou usando como pronome possessivo, tá, gente? Então, essa é a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. É uma aula que vocês têm que exercitar bastante para poder lembrar de tudo, tá? E qualquer coisa, lembrando, gente, tirando dúvida, deixa nos comentários ou me manda um e-mail. Então, muito obrigada por ter assistido e até a próxima aula.